Zacarias foi um homem usado por Deus para transmitir palavras de esperança e promessa ao povo de Israel. Sua profecia acontece durante um momento crucial da história, quando o povo estava se recuperando do exílio e buscando reconstruir o templo em Jerusalém. E essa mensagem de Zacarias pode nos ajudar em nossa caminhada hoje. Por isso, vamos meditar a respeito dessa profecia logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para conversarmos a respeito do livro do profeta Zacarias. E isso realmente é conversa. A sua participação ela é importante e se dá através do espaço de comentários. Lá você pode registrar o seu testemunho para edificar outras pessoas, fazer suas observações a respeito da mensagem e também fazer as suas perguntas. Então, logo seja possível, o Senhor permita, eu estarei respondendo as perguntas muito rapidamente, assim espero, para que possamos realmente conversar e crescer no entendimento das coisas do Senhor, especialmente nesta mensagem a respeito do livro do profeta Zacarias. O Senhor cuida de todos aqueles que realmente buscam a sua vontade. Claro, Ele está cuidando de todas as coisas em todo o tempo, mas aqueles que buscam a vontade do Senhor conseguem experimentar algo mais especial, conseguem sentir de forma diferenciada as coisas e sentir esse cuidado do Senhor, mesmo no meio das dificuldades e das angústias que muitas vezes nós passamos nessa vida. Nós não precisamos temer aqueles que se levantam contra quando nós estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Antes, se alguém se levanta contra nós e nós estamos buscando e realizando as coisas de acordo com a vontade do Senhor, nós somos bem-aventurados, como Jesus disse. Então nós temos que ter certeza de que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Isso confirma que existe uma realidade que nos permeia, que é algo que o Senhor tem para nós em todo o tempo. Nós devemos deixar diante do Senhor tudo aquilo que nós entendemos que se faz necessário em nossa vida. Nós devemos confiar realmente no Senhor para que Ele esteja direcionando todas as coisas no nosso viver, para que nós estejamos vivendo realmente de acordo com a vontade dEle, deixando Ele realizar o melhor em nós, melhor até do que aquilo que nós apresentamos como nossas necessidades diante do Senhor. Claro, nós devemos apresentar aquilo que está nos incomodando, aquilo que nós acreditamos que seja a nossa necessidade, nós devemos apresentar diante do Senhor em oração. É necessário que façamos isso, até para darmos testemunho de que nós confiamos realmente no Senhor. Se nós buscamos no Senhor uma resposta, é porque nós cremos que Ele pode realmente realizar. Não fazemos isso apenas por fazer, mas porque acreditamos que o Senhor tem algo a nos responder. Mas algumas vezes o Senhor pode nos responder de uma forma totalmente diferente daquela que nós pedimos. Nós apresentamos a nossa inquietação diante do Senhor e de repente a resposta pode ser totalmente outra, pode ser totalmente diferente. O Senhor nos atender em algo que nós nem tínhamos o entendimento de que realmente estávamos precisando. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Zacarias mostra que nós devemos sim apresentar diante do Senhor as nossas inquietações, por exemplo, quando ele faz um clamor a respeito da chuva. Então, sim, nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que está nos incomodando, o que está nos inquietando, mas devemos ter a certeza de que o Senhor vai fazer a vontade dEle, quer seja atendendo exatamente o que nós pedimos, quer seja fazendo algo até melhor, até diferente, completamente outra coisa, mas sendo sempre o melhor da parte do Senhor para a nossa vida. Pensando a respeito de data para a profecia do profeta Zacarias, nós temos que ele começa a sua profecia mais ou menos, por assim dizer, no meio do tempo da profecia do profeta Ageu. Ageu, no capítulo 1, versículo 1, diz que no 6º mês do 2º ano de Dario veio a profecia. Então ele começa a sua profecia, Ageu, no 6º mês do 2º ano de Dario. Depois, no 7º mês do 2º ano de Dario,
Ageu tem uma nova intervenção logo no começo do capítulo 2. E Ageu tem ainda uma terceira intervenção no seu livro, no 9º mês do rei Dario, no mesmo segundo ano do rei Dario. Zacarias também fala nesse segundo ano do rei Dario, só que no 8º mês. Então, entre a segunda e a terceira intervenção registrada no livro de Ageu, Zacarias começa a falar. É o momento histórico em que Zacarias também começa a falar, mais ou menos ali no meio da profecia de Ageu. Entre a segunda e a terceira intervenção de Ageu, entre o 7º mês e o 9º mês, Ageu fala, no 8º, Zacarias fala. Então, a profecia de Zacarias também está situada aproximadamente no ano 520 a.C., pelo menos o começo do ministério profético de Zacarias, principalmente quando ele começa a falar a respeito das coisas do templo, como Ageu também falava. O livro de Zacarias, além dessa questão do chamado à reconstrução, também tem muitas visões, tem muitos oráculos, e eles apontam tanto para a primeira vinda do Messias, profecias que se cumpriram quando Jesus esteve aqui, e também aponta para a segunda vinda do Messias, aquilo que nós aguardamos, porque há algumas coisas que falta o cumprimento ainda dentro do trabalho que Jesus tinha a realizar. E essas coisas que, então, alguns judeus acreditam, ele não era o Messias porque ele não cumpriu todas as coisas, na verdade se dividiu entre essas duas vindas. Ele veio, cumpriu e agora aguardamos a volta dele para terminar e cumprir definitivamente todas as profecias. Zacarias aponta o tempo todo para a restauração de Israel, para a restauração do povo de Deus. Ele chama primeiro para a reconstrução, para restaurar o templo, para que a nação estivesse restaurada, e também aponta para a restauração do ponto de vista escatológico, do ponto de vista da esperança para a eternidade com o Senhor. Ele nos lembra que as promessas do Senhor são verdadeiras e que ele é fiel para cumprir todas as coisas que ele realmente prometeu. Assim como o povo de Israel esperava pela vinda do Messias, nós também aguardamos agora pela segunda vinda de Jesus, pela volta de Jesus Cristo. Então, quando Zacarias falou, esperava-se a vinda realmente do Messias. Nós ainda aguardamos agora essa volta de Jesus. Nós confiamos e aguardamos que aquele que subiu e que os apóstolos viram subindo ao céu, como diz lá em Atos dos Apóstolos, ele também virá. E, como diz o próprio texto de Mateus e tantos evangelhos, todo olho verá, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As palavras de Zacarias nos lembram que nós devemos ter realmente esperança, que o Senhor cumpre as suas promessas, que Cristo fala e cumpre aquilo que tem para fazer. Zacarias aponta para um Messias que tem realmente preocupação em cumprir com aquilo que é prometido, com o cumprimento das promessas do Senhor. Nós podemos realmente confiar que o Senhor cumprirá todas essas promessas no tempo determinado, no tempo perfeito. Nossa preocupação aqui no canal do Ministério Compartilhando é sempre buscar força para entendermos melhor e aguardarmos também o cumprimento das profecias do Senhor. Nós olhamos para os textos bíblicos, vemos aquilo que já aconteceu, conversamos sobre essas coisas para buscarmos realmente a força e o entendimento para que possamos solidificar a nossa fé com a certeza daquilo que o Senhor já fez, aguardando o cumprimento do que ainda está por acontecer. E dessa forma, olhando para a história bíblica, nós nos preocupamos em fazer a nossa devocional, nos preocupamos com o estudo bíblico, queremos crescer no entendimento das coisas do Senhor. Assim, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Ministério Compartilhando, faça isso, ative as notificações e sempre que uma mensagem nova for colocada no ar, você terá a informação e poderá receber o anúncio dessa nova mensagem para que possamos interagir, conversar através do espaço de comentários e crescer no entendimento das coisas do Senhor, para que possamos fazer uma boa devocional e crescer também no entendimento desse estudo bíblico, dessas coisas que permeiam da história que muitas vezes está por trás do texto bíblico e que também nos ajuda a entender melhor as coisas do Senhor. O livro de Zacarias é atribuído, sim, ao próprio Zacarias. Ele seria o autor do seu livro. Ele teve as visões, ele teve os oráculos, essas coisas todas são de Zacarias.
A questão é saber se Zacarias escreveu o livro. Há uma possibilidade de que não, que alguém tenha tido acesso a essas informações, quer porque alguém escreveu, quer porque o Zacarias deixou algo registrado, ou porque alguém ouviu as histórias de Zacarias. É possível que outra pessoa tenha colocado ponto final no texto de Zacarias, mas essa outra pessoa não se revelou, não disse que era a autora desse texto, preocupava-se em registrar a história em si. E aí o registro da história é de Zacarias. O que aconteceu, aconteceu com Zacarias. Ele é, então, reconhecido como o autor que viveu e falou as coisas que estão em seu livro, ainda que talvez outra pessoa tenha deixado escrito para que nós tivéssemos acesso a essas informações com a devida revelação do Espírito Santo. Em todo o livro de Zacarias, em toda a sua profecia, não apenas nessa mensagem inicial para reanimar o povo para a reconstrução do templo, o tema do recomeço é sim algo muito presente, é fundamental em toda essa mensagem. Há tempo para reconhecer que é necessário mudar, para notar o agir do Senhor e mudar diante das coisas erradas que muitas vezes nós encaminhamos ou aguardamos. É tempo de recomeçar na busca pela vontade do Senhor, entender que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio e recomeçar essa busca dia a dia. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam e nós iniciamos novamente a busca pela vontade do Senhor, pelo conhecimento daquilo que Ele tem para fazer no nosso meio, de deixar realmente o Senhor agir na história e mais, reconhecer o agir do Senhor na história, porque Ele vai agir de qualquer forma, mas nós podemos reconhecer e sentirmos o toque, o cuidado, a direção do Senhor no meio das coisas que acontecem. Nós precisamos sempre recuperar em algum momento o foco nessa busca pelas coisas do Senhor, porque as coisas do mundo muitas vezes nos atolam de responsabilidades e situações que nós precisamos também dar respostas e nós podemos perder o foco nas coisas do Senhor. Zacarias está chamando o povo para um recomeço no compromisso com o Senhor e também nos chama também dessa forma. O Espírito Santo usa também Zacarias para falar conosco nessa mesma direção. Que nós estejamos sempre buscando esse recomeço diante do Senhor, um ajuste sempre na direção da vontade do Senhor. Diante de tantos desafios de retomada, de reorganização, de ajustar novamente na presença do Senhor, fica claro que nós precisamos realmente deixar diante do Senhor toda a nossa confiança. Devemos dedicar a Ele essa confiança, porque Ele cuida de todas as coisas, em todos os momentos, em qualquer situação o Senhor está conosco. Naqueles momentos de maior alegria, o Senhor está conosco. Nos momentos de maior angústia e dificuldade, o Senhor está conosco. Nós devemos buscá-lo em todo o tempo para que Ele realmente possa se manifestar em nós e através de nós, para que outras pessoas também possam ser tocadas e alcançadas com essa realidade. Há situações difíceis sim que acontecem no nosso meio. O povo passou por situações complicadas e temeu continuar a reconstrução do templo, mas era necessário ter confiança no cuidado do Senhor, que Ele estava direcionando todas as coisas e ter certeza que esse cuidado se manifestaria em todo o tempo e de maneira poderosa. Nós precisamos ter o mesmo entendimento, a mesma direção, confiando que o Senhor está conosco em todo o tempo. Mesmo com medo ou receio, nós devemos seguir na direção da vontade do Senhor. Porque podemos, como seres humanos, sentir certo medo, certa angústia, certa dificuldade, mas devemos depositar tudo diante do Senhor, crendo que Ele está cuidando de nós e seguirmos, dando passos de fé na direção da vontade do Senhor, para além de qualquer angústia, qualquer receio que tenhamos, porque confiamos no cuidado do Senhor. Ainda que estejamos inquietos, sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, então nós seguimos na direção da vontade dele. Aguardando, claro, como Zacarias apresenta muitas vezes, o dia do Senhor, a manifestação do dia do Senhor, quando estaremos com o Senhor pela eternidade. Que essa mensagem de Zacarias realmente possa ativar em nós de forma completa a esperança que temos no Senhor, a confiança de que Ele está agindo no correr da história, agindo em nossa vida,
agindo em qualquer dessas situações que acontecem, de momentos agradáveis ou de dificuldades. Que nós tenhamos o coração atento e vigilante nas promessas do Senhor, firmes na fé de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e seguirmos, e possamos seguir então na direção da vontade do Senhor, aguardando, claro, a volta de Jesus, que esse é o nosso momento que nós aguardamos com maior ansiedade, que nós esperamos realmente a volta do Senhor. Que isso seja uma realidade no nosso meio, que a nossa fé esteja firme na confiança de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que nós possamos seguir aguardando até que o Senhor venha. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.